bem-vindos são boas-vindas pra vocês, aleluia, boas-vindas, bem-vindos sim, venham, venham outra vez. Boas-vindas, bem-vindos são boas-vindas pra vocês, aleluia, boas-vindas, bem-vindos sim, venham, venham outra vez. Seja muito bem-vindas, crianças, na paz do Senhor Jesus. Vocês estão prontos para o nosso segundo dia do Clube de 5 dias? E olha, para que tudo ocorra e funcione da melhor forma, nós precisamos revisar algumas coisas. Os nossos olhos, eles precisam estar atentos, então fiquem ligadinhos, assista até o final. E olha só, e os nossos ouvidos? Também tem que estar bem aberto para ouvir a voz de Deus. E a nossa boquinha, ela precisa estar, ó, passar o zíper, para que a gente consiga entender o que Deus irá falar conosco. Sabe por quê, crianças? Porque Deus, ele preparou este dia, este momento especial para as nossas vidas. É um tempo precioso. Sim, e para isso nós vamos fazer uma oração para iniciar, pedindo que o Senhor nos abençoe. Amém? Curve as suas cabeças, fechem os seus olhinhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Deus bondoso, Deus maravilhoso, queremos te agradecer neste momento pelo nosso dia, pelas nossas vidas. Sim, e também, Senhor, apresentar, ó Deus querido, este momento, que seja um momento precioso, que os nossos corações possam ser aquecidos e que possamos aprender a Tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E eu vou soletrar uma palavra para vocês. Prestem atenção. T-O-D-O-S. Isso mesmo. Todos. Quando a sua mãe pede para você arrumar todo o seu quarto, o que ela quis dizer? Ela quis dizer que você vai ter que arrumar todas as partes do seu quarto. Quando a sua professora fala assim, vocês deverão fazer a atividade, toda a atividade da página 57. O que ela quis dizer? Que você deverá fazer toda a atividade e não só um pedaço da página 57. E sabe, crianças, hoje eu tenho aqui um versículo bíblico da palavra de Deus, da Bíblia, que é 100% verdade, é a palavra de Deus, com a palavra todos. E nesse versículo bíblico vai dizer algo sobre que todos nós fizemos. Vai falar algo que todos nós fizemos. Vocês querem saber? Então, como a tia explicou ontem para vocês, para a gente chegar em algum lugar que a gente ainda não sabe, não conhece, a gente precisa de um endereço. Precisa do nome da rua, do bairro, do número da casa. Isso mesmo. E olha lá, assim também é para a gente achar aqui na Bíblia. Então, o nosso endereço de hoje é lá no livro de Romanos, no Novo Testamento, no capítulo 3, que é um número maior, e no versículo 23, que é um número menor. A tia vai ler aqui na Bíblia dela, Romanos 3 e 23, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Vocês conseguem enxergar aí em casa a letrinha da Bíblia da tia? Não, não é mesmo? Então a tia trouxe aqui um cartaz para ficar melhor para vocês verem aí em casa, certo? E olha lá o que este versículo diz. Pois todos pecaram. Sim, todos nós pecamos
E pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Os maus pensamentos, as mentiras, aqueles sentimentos ruins que nós sentimos, dizer palavras feias, palavrão, sabe? Também é pecado. Sabe? Todos nós cometemos pecado. Sabe por quê? Porque nós já nascemos com o desejo de pecar. E sabe, crianças, o pecado ele nos deixa afastados de Deus. Olha lá o que diz na segunda parte. E carecem da glória de Deus. Isto mesmo, crianças. O pecado, ele nos deixa afastados de Deus, longe do Senhor. E nós aprendemos ontem que o nosso Deus, ele é santo e perfeito. Então, não combina com o pecado. Nós ficamos longe de Deus por causa do pecado. E o pecado nos impede de nos aproximarmos de Deus e de um dia podermos ir morar com Ele naquele lindo céu. Isso mesmo. E só tem uma solução para o pecado. Sabe qual é? Você deve crer em Jesus. Crer em Jesus, aquele que pode limpar você do pecado, porque Ele morreu e ressuscitou para perdoar, para te livrar do castigo do pecado. E sabe, criança, talvez você aí já crê no Senhor Jesus. Você talvez pediu já aí que Jesus fosse o Salvador da tua vida. Então você precisa lembrar e agradecer a este Deus por ter livrado você do pecado. Agradecer a Jesus por ter morrido na cruz e perdoado os seus pecados. Mas talvez, criança, você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você ainda não creu nesta verdade. Então, você ainda se encontra separado de Deus. E olha lá, hoje você irá ouvir uma linda história bíblica. E você terá a oportunidade de pedir para que o Senhor limpe e te perdoe de todo o pecado. Então, não deixe de assistir até o final, porque você terá uma oportunidade de entender como você pode ser livre do pecado. Muito bem. E agora, nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Vocês já louvaram ontem e vão louvar hoje novamente. Então, acho que vocês já estão sabendo aí qual que é. Vamos lá. Aqui. Vamos lá? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Feche agora os seus olhos. Ficou tudo escuro, não é? Quem sabe alguma vez você ficou no seu quarto todo escuro, tão escuro que você não conseguia nem chegar até a porta. Ah, é muito desesperador, não é mesmo, crianças, ficar no escuro? Sim, o escuro não nos deixa chegar nos lugares, não é mesmo? Ah, ontem nós falamos sobre a primeira página do livro Sem Palavras. Estão lembrados? A página dourada.
Nós falamos de um lugar onde não haverá escuridão. Não será claro o tempo todo. Pois é, vocês estão lembrados qual é o nome deste lugar? Céu, muito bem. Será que você se lembra de mais alguma coisa que nós falamos ontem? Nós falamos que este lugar terá mansões, muitos anjos, ruas de ouros, um rio todo cristalino e transparente. Mas algo muito especial que vai estar lá neste céu é o nosso Jesus. E o céu, crianças, vocês se lembram? É a casa de Deus, é o lar celestial do nosso Deus. E Ele deseja que eu e você um dia moremos lá neste céu. Mas hoje nós vamos ver a segunda página do livro Sem Palavras, a página escura. Sabia, crianças? Essa página conta sobre uma das piores escuridão, a pior escuridão que existe neste mundo. Na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus, ele criou todas as coisas. E sabe qual foi a primeira coisa que Deus criou? Deus criou a luz. Sim, a primeira coisa foi a luz. E olha só, o que mais Deus criou? Deus criou os mares, o céu, o firmamento da terra, não é mesmo? Criou as árvores, as flores, as frutas. Criou os luminares, o sol, a lua, as estrelas. Também criou os peixinhos no fundo do mar, os passarinhos, as borboletas que voam pelo céu. Mas no sexto dia, Deus criou algo muito especial. Deus criou o homem. Isso mesmo, crianças. Deus criou o homem. Deus picou ali o pó da terra, formou o homem. E sabe o que mais Deus fez? Ele soprou fôlego de vida. Isso, fôlego de vida. E sabe, ter um corpo maravilhoso e uma alma que viverá para sempre. E sabe qual o nome deste primeiro homem? Isso mesmo, Adão. Adão é o nome do primeiro homem. E Deus ali colocou Adão para morar naquele lindo jardim, nessa criação maravilhosa de Deus, num jardim chamado Jardim do Éden. Isso mesmo, crianças. Como Deus amava Adão. Mas sabe, crianças, Deus, ele também ama você. Isso mesmo. Tia Michele, mas como você sabe que Deus me ama? Na Bíblia, diz assim, em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 3, que com amor eterno eu te amei. Deus disse isso, que com amor eterno ele te ama. Como assim amor eterno? Você está vendo este círculo? Você consegue ver onde esse círculo começa e onde esse círculo termina? Não dá para saber, não é mesmo? Onde é o começo e nem o fim. Assim é o amor de Deus por você. Ele não tem fim. E sabe, crianças, Deus ali colocou Adão naquele lindo jardim para que Adão cuidasse da criação, cuidasse de todas aquelas coisas. Nossa, quanto trabalho, não é mesmo? Mas não era um trabalho assim pesado, porque era prazeroso cuidar de tudo aquilo que Deus havia preparado. E não era como as coisas de hoje, não, porque era tudo perfeito. E sabe, crianças, Deus, ele deu uma regra. Sim, Deus deu uma regra para Adão obedecer. Deus disse para Adão que ele podia comer de todas as árvores que tinha ali naquele lindo jardim, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa ele não deveria comer e não deveria nem tocar. Isso mesmo, porque senão ele morreria. Então Deus deixou uma regra para Adão. E sabe, crianças, Deus colocou lá, trouxe lá para Adão os animais ali e falou para Adão assim, para ele
colocar nome, cuidar e colocar nome em todos aqueles animais. Nossa, que tarefa difícil! E vocês acham que ele sentiu medo? Não, ele não sentiu medo. Não tinha medo dos bichos, sabe por quê? Porque os bichos eram mansos, eram diferentes de hoje também. Isso mesmo, crianças. E sabe, mas teve um momento ali, mesmo Adão estando naquele lugar maravilhoso, que Adão se sentiu só, não tinha ninguém para conversar. Não tinha ninguém assim como ele para conversar, não é mesmo? E aí, sabe, Deus pensou até nisso. Deus tinha um plano maravilhoso, um plano perfeito. Então Deus fez Adão dormir um sono profundo e pesado, tirou uma de suas costelas e formou uma mulher. Criou uma mulher, sim. E aí Deus deu essa mulher para Adão para ser a sua esposa, para ser a sua ajudadora. E sabe, Adão deu um lindo nome para ela, sabe qual foi? Eva. E olha só, crianças, eles ficavam lá, mesmo estando sem roupas, eles não se sentiam envergonhados. Não, eles não se sentiam envergonhados, porque eles tinham comunhão, amizade com Deus. Tudo ali era maravilhoso e tudo ali era perfeito. Mas sabe, crianças, lá apareceu um animal, tinha um animal diferente. Sim, uma serpente. E ela era diferente de todos os animais que existiam ali. Sabe quem era? Era Satanás, o inimigo de Deus que se disfarçou de serpente. Sim, e sabe, Satanás, crianças, era um anjo brilhante. Isso mesmo, que morava no céu. Mas ele se rebelou contra Deus, ficou contra Deus, porque ele queria ser maior que o nosso Deus. E ninguém, crianças, pode ser maior do que o nosso Deus. Então Deus expulsou ele ali do céu. E sabe, ele passou ali, crianças, a querer convencer as pessoas. Ele não quer que ninguém vá morar um dia no céu. Não, Satanás, ele não quer que ninguém vai morar no céu. E a Bíblia diz que ele é chamado de príncipe das trevas. Então ele não quer que ninguém vai morar no céu de luz. E ele não quer que as pessoas obedeçam ao nosso Deus. Satanás, criança, se disfarçou de serpente e ficou aguardando a Eva. Quando Eva chegou, sabe o que Satanás disse? Satanás falou assim para ela: não foi isso que Deus disse para você? Que você podia comer de todos os frutos do jardim? Ah, mas Eva sabia da ordem de Deus. Certamente Adão já tinha contado para ela. E ela logo respondeu. Ela disse assim: nós podemos comer de todos os frutos das árvores do jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela nós não podemos comer e nem tocar, porque certamente nós morreremos. Ah, mas a serpente, crianças, que era Satanás, mentiu para Eva e disse assim para ela que não, imagina, você pode comer sim, você não irá morrer e você será como Deus, vai ficar conhecendo o bem e o mal, sabe? Talvez Eva tenha olhado ali para aquela árvore, olhado para aquele fruto e sabe o que ela fez? Pegou daquele fruto e comeu. E não só ela comeu, crianças, como ela também deu para Adão. E Adão sabe o que fez? Também comeu. Desobedecendo a ordem de Deus. Desobedecendo a Deus. A Bíblia diz que eles comeram e desobedeceram a Deus. E que foi, crianças, desta forma que o pecado entrou no mundo. Sabe, crianças, quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos cometendo pecado. Isso mesmo. E sabe, crianças, no nosso texto de hoje diz assim: pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Adão e Eva pecaram porque desobedeceram a Deus, mas a partir de então, todos nós nascemos com o desejo de pecar, com inclinação para o pecado. E Deus, Ele nos diz que nós merecemos ser castigados pelo nosso pecado. Sim, isso mesmo. E sabe qual é este castigo, crianças? É ficar separado de Deus para sempre e viver para sempre na escuridão. Olha, crianças, Deus diz que você merece a morte como castigo e a escuridão para sempre. Sabe como é triste? Adão e Eva também ficaram ali tristes, sabe? Como é triste, eles desobedeceram a Deus, crianças. E olha só, agora as coisas já não eram como antes. Ele já não viu as coisas tão perfeitas como antes. Não, a primeira coisa que eles notaram é que eles estavam nus. E aí eles se sentiram envergonhados. Isso mesmo, e aí eles correram lá e fizeram roupas com folhas de figueiras e cobriram o seu corpo. Ah, mas sabe, Deus, ele sempre ia no jardim conversar com Adão e com Eva. E olha, eles, a primeira coisa que fizeram foi tentar se esconder de Deus. Isso mesmo, eles ficaram escondidos. Mas, crianças, ninguém pode se esconder de Deus. Eles tentaram, mas olha, Deus chamou Adão. Imagino que Adão até se estremeceu na hora que ouviu a voz de Deus, porque ele estava se sentindo culpado e com medo. Mas aí apareceu os dois lá diante de Deus e Deus perguntou: vocês desobedeceram as minhas ordens? Adão logo respondeu, sabe, crianças? Falou assim: a mulher que o Senhor me deste como esposa, ela me deu do fruto e eu comi. Jogou a culpa na Eva. E a Eva não foi diferente. Também falou: ah, Senhor, a serpente me enganou, me deu o fruto e eu comi. E aí Eva jogou a culpa na serpente. E sabe, crianças, Deus disse ali para a serpente que a partir daquele dia as serpentes rastejariam no pó da terra, isso mesmo, e que as pessoas teriam medo dela e a odiaria para sempre. Isso mesmo. E olha só, mas Deus também fez uma promessa neste mesmo dia. Deus prometeu que enviaria um Salvador para livrar e salvar as pessoas do pecado. E este alguém, crianças, iria destruir o poder de Satanás. Isso mesmo, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para vir a este mundo e morrer em uma cruz. Milhares de anos depois, Jesus veio e morreu em uma cruz. E sabe o que a Bíblia diz, crianças? Lá em Apocalipse, no capítulo 1 e no verso 5, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso mesmo. Quando Jesus estava ali, morrendo naquela cruz, ele estava sendo castigado por Deus, no meu lugar, no seu lugar, pelo seu pecado e pelo meu pecado. Isso mesmo, Jesus, ele pagou por nós, pelo nosso pecado. Ele se doou. Ele não precisava fazer isso porque ele era o Filho perfeito de Deus. Ele não tinha pecado, mas ele esteve ali e se doou no meu e no seu lugar. Sabe, crianças? E após Jesus morrer naquela cruz, alguns amigos seus o retiraram da cruz e o colocaram dentro de um sepulcro. Isso mesmo. Mas isso tinha algo glorioso a acontecer. No terceiro dia, vamos contar com a tia? 1, 2, 3. Sabe o que aconteceu? Jesus, ele ressuscitou.
o sepulcro ficou vazio e ele voltou a viver. E hoje está num céu glorioso, voltou ao lar celestial. Ah, crianças, Deus, Ele é maravilhoso. O plano do nosso Deus é perfeito. E sabe, crianças, agora você não precisa mais viver na escuridão do pecado. Isso mesmo. E sabe qual foi o castigo de Deus para a serpente? Deus disse para ela que a partir dali, ela ia se rastejar pela terra e que também as pessoas teriam muito medo dela e a odiariam. Mas sabe, Deus também deu um castigo para Eva. Disse para Eva que ela iria, a partir daquele momento, sentir dores muito fortes ao ter seus filhos e que ela seria governada pelo seu marido. Mas também deu um castigo para Adão. Disse que estava amaldiçoando o solo da terra e que as plantações, da onde provinham os alimentos, estariam cheias de bichinhos, de daninhas, de ervas daninhas, e que Adão agora teria que trabalhar para poder comer. Tinha que plantar, colher, trabalhar duro. Sim, crianças. Mas sabe, mesmo assim, Deus amava Adão e Eva. E sabe o que ele fez? Fez uma roupa para Eva com pele de animais e também fez uma roupa para Adão. Deus continuava amando Adão e Eva. Sabe, crianças, mas Adão e Eva, eles foram expulsos daquele lindo jardim. Ah, que tristeza. E sabe, Deus colocou anjos na porta do jardim com espadas flamejantes por todas as direções para que eles não pudessem entrar e para que também não pudessem comer do fruto que os levaria a viver na sua condição de pecador eternamente. Pois é, crianças, mas eu acredito que mesmo assim, Adão e Eva estavam agradecidos a Deus. Sim, se sentia grato pela promessa que Deus havia deixado de enviar um Salvador, de enviar um que poderia salvar de todo o pecado. Isso mesmo, crianças. E olha, hoje, se você já creu no Senhor Jesus, você tem a oportunidade, olha só, de agradecer a Deus por ter mandado Jesus para te salvar do pecado. Agradeça a Deus porque o seu pecado foi perdoado. Seja grato ao Senhor. Olha o que diz lá em Romanos 4, no verso 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Ou seja, muito felizes são aqueles cujos seus pecados são perdoados. Então não esqueça, criança, se você já tem Jesus, agradeça porque o seu pecado foi perdoado. Sabe, aquele dia realmente foi o dia mais terrível, um dia onde a escuridão do pecado entrou neste mundo. E sabe, criança, Deus, Ele ama você e Ele deseja salvar você do seu pecado. E hoje você ouviu como você pode fazer isso. Talvez você ainda não disse para Deus que você deseja ser salvo. E sabe, lá no livro de Romanos, no capítulo 10 e no versículo 13, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar quer dizer, falar. Então, peça ao Senhor Jesus para salvar você do pecado. Sim, você está tendo esta oportunidade. E se você deseja saber como você pode ser salvo, como você pode servir a Jesus,
você pode aí deixar um recadinho para a tia Michele nos comentários do YouTube. E eu também vou deixar o meu número de WhatsApp nas descrições do vídeo. E você poderá entrar em contato comigo. E eu lhe direi como você pode fazer isso. Amém? Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Olha lá. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Mais uma vez. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. E agora, crianças, nós vamos para o nosso momento missionário, onde o nosso tio Dinho vai contar o segundo capítulo da história missionária. Será que você está curioso para saber o que aconteceu? Vamos louvar o hino que vocês aí já começaram a aprender? Olha lá. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Existem muitas crianças no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Senhor, manda obreiros ao redor do mundo, levando a palavra de luz. Pois muitas crianças no mundo inteiro estão distantes do amor de Jesus. Fique aí ligadinho, tá bom? Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar a nossa história missionária no nosso clube de 5 dias. Isso mesmo, nós vamos continuar contando a história do Coxiri, o índiozinho da tribo dos Campás, lá do Peru, país da América do Sul, vizinho aqui do Brasil. Hoje nós vamos ver como que os pais do Coxiri, o Caxanga e a Xamati, estavam cada dia mais preocupados com a irmãzinha dele. Eles já haviam feito de tudo pela Mari e ela cada dia ficava pior, crianças. O Caxanga e a Xamati perceberam que a Mari, eles são morenos, os Campás são morenos, mas a Mari cada dia mais estava mais pálida. Eles então, depois de conversar ali, ouvir algumas histórias na tribo, eles decidiram buscar remédios com os homens brancos. Crianças, eles precisavam ir a um lugar chamado Chicosa. Eles então pegaram a canoa deles, que era bem simples, criança, feita de um único tronco de madeira. Todos entraram ali dentro. O Caxanga, a Xamati, os pais do Coxiri, a irmãzinha do Coxiri mais velha, o irmãozinho mais novo e a Mari, que estava doente, todos dentro da canoa e desceram rio abaixo até Chicosa. Quando chegaram em Chicosa, crianças, tudo era muito diferente para os Campás. As casas dos missionários eram uma perto da outra. Tinha casa que tinha até parede. Era diferente das casas dos Campás. Lembra que o tio falou? As casas dos Campás eram feitas só de folhas de palmeiras e casca de árvores. Os missionários também eram diferentes. As mulheres, elas usavam cabelos curtos e os homens mais curtos ainda, diferentes dos Campás. O Coxiri percebeu que a pele dos homens brancos, dos missionários, era tão branca, tão pálida, que eles é que pareciam estar doentes. Isso mesmo, crianças. Eles perceberam também que as roupas dos missionários, as roupas dos homens, eram diferentes das mulheres. Não era igual às roupas dos Campás, listradas, que só diferenciava a posição da listra nas roupas.
Os homens usavam lista na vertical e as mulheres na horizontal. Não, era diferente. As roupas dos homens eram diferentes das mulheres ali em Chicosa. Mas sabe, crianças, quando chegou o momento em que o Caxanga foi levar a Mari ali para ser medicada pelos missionários no posto de medicação, tinha um índio ali que já conhecia o Senhor Jesus. Ele então decidiu fazer uma oração. Fecharam todos os olhos e começaram a orar. Mas para Coxiri, aquilo era tudo muito estranho, crianças. Também os missionários começaram a contar uma história de um Deus que amava todas as pessoas. Mas tinha um problema, crianças. Era o pecado. Os missionários disseram que todas as pessoas cometeram pecado. E que todas as pessoas fizeram coisas más. Coxiri sabia que havia feito coisas erradas, que havia roubado, enganado, brigado com seus irmãos. E ele não entendia como podia existir um Deus que amava todas as pessoas, que era um Deus diferente dos espíritos, que não se vingava das pessoas. Os missionários também contaram a história do Senhor Jesus Cristo, que esse Senhor Jesus Cristo, filho desse Deus, veio até o mundo e morreu pelos pecados de todas as pessoas. E que esse Senhor Jesus, ele não ficou aqui, mas ele voltou para a sua casa nos céus, porque ele ressuscitou. O Coxiri achava aquilo tudo muito estranho, crianças. Mas os missionários fizeram ali uma hospedagem para Caxanga, Coxiri e a sua mãe, a Chamati, toda a família do Coxiri ficaram ali com os missionários e eles então faziam cultos ali todos os dias, crianças. E eles então chamavam todos para ouvir a palavra do Senhor. Os missionários tratavam muito bem os campás. E o Caxanga e a Chamati, os pais dos Coxiri, estavam muito felizes com os missionários, porque eles eram muito amorosos, tratavam eles muito bem. Mas uma coisa que o Caxanga e a Chamati não entendia, crianças, é por que os remédios dos missionários demoravam tanto para fazer efeito. Já fazia 2 semanas que eles estavam ali e a Mari não estava melhorando. Pelo menos eles não estavam vendo. E eles também pensavam, se os remédios dos homens brancos, os missionários são bons, por que eles dão pequenas doses, comprimidos, algumas agulhadas na Mari? Se o remédio é bom, deveria dar uma dose maior para que ela sarasse logo. O Caxanga e a Chamati não entendiam por que isso acontecia. E eles então decidiram que se a Mari estava doente, era porque os maus espíritos estavam zangados. E que a única pessoa que podia ajudá-los era o feiticeiro lá da tribo. Então, o Caxanga e a Chamati decidiram de noite, pegou a sua família e voltaram lá para a tribo para procurar ajuda do feiticeiro da tribo. Será o que vai acontecer com a Mari, crianças? Será se eles vão conseguir remédio para curar a Mari? E o feiticeiro da tribo vai ajudar a curar a Mari? Se você quer saber, não perca o próximo capítulo da nossa história missionária. Tchau, crianças! Até a próxima! Agora, crianças, vamos cantar o nosso último cântico que diz assim: Jesus me ama tanto. E hoje nós vamos cantar a primeira estrofe e a segunda, combinado? Vamos lá? Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si.
amanhã a gente vai aprender mais uma estrofe deste cântico. E eu convido a você, neste momento, a fazer uma oração em agradecimento a Deus por essa oportunidade. Senhor Deus, queremos te agradecer por mais este dia que o Senhor preparou para nós, por tudo que nós aprendemos, Senhor, neste novo dia. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos faça lembrar desta palavra, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos livre da escuridão do pecado. Ó Senhor, continua com cada criança aí no lar, guardando, protegendo, cuidando, Senhor. E nos ajude amanhã a vir participar em mais um dia e aprender a tua gloriosa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Até amanhã, crianças. Tchau!